Meu nome é Arthur e a gente está falando aqui hoje porque foi aprovado no programa trainee da American Self 2021. Boa, maravilha. E me conta um pouco de você, da sua formação, e quando que você começou a prestar os programas de trainee? Eu comecei a prestar no início de 2020, no início de 2020, foi no começo do ano passado. Então foi uma trajetória aí de pelo menos 1 ano e meio para vir a aprovação. Você se formou quando? Me formei em 2019, mas eu comecei efetivamente a buscar pelos programas no início de 2020. No que Eu sou você se formado em formou? psicologia, eu sou psicólogo. A minha formação é um pouco mista, por assim dizer, porque durante o meu ensino médio eu fiz curso técnico de forma concomitante, né, numa instituição federal, no Cefet. Então, eu terminei o ensino médio como técnico em mineração. E depois eu ingressei na Faculdade Federal de Uberlândia, a UFO, então, em psicologia. E depois que eu me formei em psicologia, eu ainda busquei uma pós-graduação na FGV em gerenciamento de projetos. E durante a minha graduação, eu tive muito contato com a orientação de carreira, especificamente. Meu estágio em psicologia organizacional foi com orientação de carreira. Eu tive que fazer o meu próprio planejamento de carreira e também ajudei outras pessoas a construírem os seus. Já tinha tido contato antes com orientação profissional, mais focada no público de adolescente, ensino médio. Então, eu tinha o meu plano de carreira ali já preparado para os próximos 10 anos, né? Tive que fazer isso como parte das atividades do meu estágio, né? A gente tinha que fazer o nosso pessoal para também poder ajudar outras pessoas. E foi uma orientação que a minha própria professora fez para mim, a minha orientadora, que ela olhou meu plano, fez as suas ressalvas, as suas considerações, e ela mencionou: e você nunca pensou em trainee? Eu, não. Talvez valha a pena você dar uma olhada. Eu acho que você tem um perfil para isso. Você parte desse cenário mais generalista, mais multidisciplinar, você tem interesse em expandir os horizontes, não ficar só dentro da psicologia exclusivamente. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada. Falei, poxa, vou investigar isso mais a fundo então, sabe? E foi assim, repetitivamente, que eu pensei em ver o trainee como realmente uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Eu me formei em Você, ao psicologia. longo da faculdade, Arthur, você não tinha visto nada de cultura organizacional, mundo dos RHs dentro das empresas? Eu vi bastante sobre isso, foi um dos temas que eu mais estudei especificamente. Eu tive a oportunidade de participar do programa Jovens Talentos, da CAPES, mais focado para pesquisa, onde eu realizei pesquisas de empreendedorismo, sobre perfil empreendedor, sobre intenção empreendedora, e foi através disso que eu conheci o movimento Empresa Júnior. Através do contato com o MEG, eu fui fundador da Empresa Júnior do meu curso. Lá em 2016, a gente começou o processo de fundação da Conspsi, que foi um projeto que deu muito trabalho para efetivar, mas também deu muito certo. É um projeto que tem imenso orgulho. Com certeza, a minha experiência profissional até então mais rica. Então, sempre nos meus pitches, eu acabava trazendo parte dessa experiência nas apresentações. E no próprio conteúdo mesmo, como na UFA, a psicologia é dividida em 3 áreas: a clínico-social, a escolar e a organizacional. E nós fazemos todas elas. Então, na psicologia organizacional, o foco foi especificamente em cultura, em comportamento organizacional, em gestão de pessoas. Então, todo aspecto voltado para recrutamento e seleção, diagnóstico organizacional, isso eu tinha estudado bastante. Mas eu tinha muito mais essa visão teórica do que era isso. E aí, com a empresa júnior, eu pude ter a visão mais prática do que isso. E, efetivamente, era isso que eu queria seguir, efetivamente. Então, o trainee foi só uma oportunidade de ver isso de forma ainda mais ampla, né? Ver de forma ainda mais sistêmica. Entendi. E aí você começou a pesquisar sobre os programas de trainee, isso foi quando? Foi efetivamente em 2020 mesmo. Em 2019, eu ainda tinha... É, houve algumas mudanças ali nos planos ali, de como eu ia seguir. Eu estava em dúvida em relação a já ir realmente para a inserção no mercado de trabalho, se eu faria um mestrado, como seriam as próximas trajetórias. Então, fui alinhando esses planos, efetivamente. Em 2020, que eu optei realmente por buscar pelos programas trainees. E foi realmente pesquisando no Google que eu conheci a Seja. Eu fui um cliente gratuito da Seja por um bom tempo, efetivamente. A Seja me ajudou bastante a encontrar, né, as divulgações dos programas trainees. E depois que eu tive contato também com a parte que vocês passavam de conhecimento, as lives, que aí pude ver mais a trilha de preparação que vocês faziam.
Entendi. E aí você começou se inscrevendo em quantos programas no mercado? Bom, eu sempre soube o que eu queria, efetivamente, né? O meu plano de carreira já estava feito lá atrás. Então, eu tinha bastante clareza de qual era o meu plano nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 2 anos, o que eu queria alcançar em cada um desses momentos. Eu só inseri o trainee entre essas opções, entre as opções ali que eu poderia ter como trilha. E, inclusive, o tempo que eu teria para isso, né? Como trainee na época, eu comecei, era muito restrito, era realmente só 2 anos após formado. Eu já estava começando com 1 ano de atraso, quase ali, mais ou menos. Então, eu sabia que eu tinha um período muito limitado. Agora, nesse ano que se tornou mais frequente, né? A ideia de expandir esse prazo de mais de 2 anos, mas até então era muito restrito. Então, eu tinha bastante visão. Não, eu posso tentar, efetivamente, me dedicar para o trainee aí por esse tempo. Caso não dê certo, vão para outras oportunidades, né? Mas é uma forma de inserção muito interessante no mercado de trabalho. É um programa de desenvolvimento muito grande. Então, vamos para cima disso. Mas o que eu queria, a longo prazo, há 10 anos para frente, era estar numa situação estável, em termos de segurança financeira, até porque, né, vamos basear aí na pirâmide de Maslow, tem necessidades básicas para serem cumpridas antes de qualquer coisa. Mas, principalmente, eu queria estar numa empresa em que eu acreditasse no propósito daquela empresa, eu queria estar num ambiente que eu pudesse continuar me desenvolvendo. Eu ainda tenho, mesmo que eu tenha adiado o meu mestrado, ainda tenho plano de finalizar mestrado, MBA, então quero continuar aprendendo, continuar na minha trilha de conhecimento. Eu quero estar num lugar em que eu veja a diferença do meu trabalho na vida das pessoas, ajudando e cuidando das pessoas, tanto o cliente quanto os meus colegas, né, os outros colaboradores da empresa. E então eu precisava especificamente disso no longo prazo. E eu estava e para isso eu queria também estar dentro da minha área de atuação, eu queria estar lidando com gestão de pessoas, principalmente. Eu queria estar lidando com gestão das pessoas, seja com a psicologia especificamente, ou seja com gerenciamento de projetos ali, mas eu queria estar lidando com as pessoas, principalmente, porque é com que eu tenho mais afinidade, é o que eu gosto. Então, eu me inscrevia sempre para os processos em que tinha uma possibilidade entre a trilha, né, deles no Job Rotation, que era apresentado, envolvia RH, e que aceitavam o curso de psicologia como pré-requisito, o que por si só já era um funil muito grande. Então, assim, só o fato de aceitar o curso de psicologia, ou era porque não tinha não tinha nenhuma restrição em relação ao curso, ou a psicologia estava listada entre eles, eu já olhava a empresa. Beleza, quais são aqui as opções? Aí dentro disso eu vi se no Job Rotation incluía a opção de RH, porque teve várias empresas com oportunidades excelentes, mas que o propósito final era para logística, era para vendas, e não era isso que eu estava buscando no meu longo prazo. Então, nossa, excelente oportunidade, mas não para mim. E aí E você depois disso, estava sempre fazendo essa procura, assim, de sim, quais empresas colocaram no filtro o curso de psicologia e que tem uma rotação em RH. exatamente. Você E lembra de quais empresas que você viu nesse filtro? um número bem grande, na verdade, bem mais do que eu imaginava. Não é exagero falar que eu participei, que eu me inscrevi pelo menos em mais de 40 processos no último ano. Principalmente porque aí depois disso eu ainda fazia um filtro adicional que era pesquisar sobre a empresa efetivamente, o que principalmente os colaboradores falavam daquela empresa, para saber se realmente aquele local é um bom lugar para trabalhar, se realmente existe uma trilha lá dentro de conhecimento, de aprendizagem, se existia um plano de carreira lá dentro. Então, pesquisava no Glassdoor, InfoJobs, e via realmente qual era, 99 Jobs também, qual era a avaliação da empresa lá dentro. E teve empresas que, não, beleza, tem aceita psicologia, tem RH no meio, mas a avaliação não está muito legal. Então, essa eu acho que eu devo descartar, apesar de tudo. Mas mesmo assim, foi um volume bem grande de processos. Eu sempre estava participando ali de pelo menos 3 a 4 processos simultaneamente. Na alta temporada do ano passado, então, foram mais de 15 processos participando simultaneamente. Foi um volume bem grande que eu não esperava. E aí, quando que você começou a sentir que você estava avançando, que você estava tendo chance nos programas? Na verdade, desde o começo, como eu vinha justamente de uma experiência de gestão de pessoas e o fato de que eu conhecia já a ótica do recrutamento e seleção pelo lado do recrutador,
Então, me senti muito familiarizado já com a ótica, com as plataformas, como montar um currículo, como se comportar num pitch, como participar de uma dinâmica em grupo, uma entrevista, porque eu já tinha avaliado pessoas nessas condições antes, tinha experiência ali de pelo menos 2 anos fazendo isso, e também treinei pessoas para avaliarem outras pessoas para isso, e treinei pessoas para serem aprovadas nesse tipo de processo. Então, estava me sentindo tanto quanto confortável naquela situação. No primeiro processo que eu avancei, foi um dos primeiros que eu me inscrevi mesmo, que foi o da ICTS Protivit, que eu já cheguei na dinâmica de grupo. Depois, o da Furukawa também, dinâmica em grupo, de direto. E alguns eu já era aprovado logo no começo, não dava para saber exatamente os motivos, mas, assim, questões de físico cultural, pré-requisitos, poderiam estar bem alinhados. Então, assim, os primeiros que eu fiz e que avançaram, porque na época também muitos processos foram cancelados ou adiados por causa da pandemia, né, porque tinham etapas presenciais e teve todo o processo de transformação para o meio digital, eu, eu tive bons avanços. Então, foi aquela coisa, tipo, nossa, será assim tão fácil mesmo? Tipo, será que eu já estou tão pronto assim? Mas aí veio várias dinâmicas, tipo, pera, talvez não, talvez ainda tenha que avançar mais aí. O primeiro obstáculo, os dois grandes obstáculos que eu senti que eu tive no começo, efetivamente, foi o primeiro, o próprio processo da transformação para o meio digital, porque uma dinâmica em grupo online é muito diferente de uma dinâmica em grupo presencial. Não tem como ter conversas paralelas numa dinâmica em grupo digital, não tem como duas pessoas falarem ao mesmo tempo, não tem como falar, 3 pessoas faz isso, o restante da equipe faz essa outra parte, não dá, não tem como. E até mesmo para os recrutadores, e para você poder se apresentar lá no meio, porque se a dinâmica por si só já é um recorte de como você atua em uma simulação do trabalho para ver como talvez você estaria performando no trabalho mesmo, essa é uma simulação daquilo, é um recorte, não é quem você é totalmente ali na dinâmica. Numa dinâmica online, a gente ainda tem um recorte do candidato, né? Apenas uma pequena tela quadrada que a gente está vendo. Muito, até mesmo da postura, do comportamento não verbal, acaba se perdendo. Então, era uma dinâmica toda nova que a gente tinha que se adaptar, acostumar com as ferramentas, né, de Zoom, Meets. E eu também tive o obstáculo de sair do papel de avaliador e virar candidato. Porque eu não tinha experiência como candidato, apesar de tudo. Eu sempre fui um recrutador, mas eu nunca tinha sido recrutado até então. Eu nunca tinha participado de uma dinâmica em grupo. Eu nunca tinha sido entrevistado. Então, me peguei nas primeiras dinâmicas que eu participei, muitas vezes, numa situação de estar em silêncio e avaliando os meus colegas, do tipo, nossa, essa coisa aí que o Ricardo fez foi super legal, realmente. Ele chamou a galera, trouxe as ideias que os outros fizeram e transformaram, e, tipo, conseguiu reunir as ideias, mostrou grande potencial de liderança. E depois eu parava e, cara, o que você está fazendo? Você não está aqui para avaliar, galera. Você tem que mostrar o seu potencial. Então, tipo, foi necessário realmente algumas tentativas para eu conseguir aprender a ser candidato, efetivamente. E nessas que você estava avaliando, obviamente, você não avançou. Não avancei. Mas outras também, quando eu já estava mais adaptado ao contexto de candidato, também não necessariamente avancei. Eu cheguei em um número razoável de dinâmicas, mas ainda assim eu via que tinha alguns aspectos técnicos que davam para melhorar. Tanto que foi aí que veio, que eu busquei, não só por isso, mas me ajudou na tomada de decisão da pós-graduação em gerenciamento de projetos. Porque, claro que eu não posso falar de forma geral, assim, em termos de dinâmicas que existem no mercado, né, nas dinâmicas em grupo, ou dos business cases, né, que vão existir no mercado, mas dos que eu participei, não é exagero falar que 90% delas se tratavam, né, o case a ser resolvido envolvia ou gerenciamento de escopo, ou gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de qualidade, ou gerenciamento de recursos humanos. Uhum. E então, poder ter uma formação, né, uma instrução formal dessas áreas, com certeza foi uma coisa que me trouxe muitas ferramentas que eu poderia usar, o que eu vi que me ajudou bastante até na agilidade de resolução dos cases. Nos primeiros, eu passava uma semana ali me aprofundando naquele estudo e tudo mais, como que eu posso apresentar isso, como que eu posso resolver esse problema, porque era como se fosse a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Nossa, como realmente apresentar uma avaliação ali de qualidade? Quais são as ferramentas de qualidade que eu posso utilizar para ver ali processo de melhoria, sabe? Então, eu tinha que pesquisar primeiro para fazer tudo isso. Depois eu percebi que
quando eu já tive contato com as ferramentas, eu podia fazer isso de forma muito mais rápida, muito mais ágil, até ver, tipo, quando cada uma vai ser melhor utilizada, quando aquilo faz sentido para esse caso específico ou não faz. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante também, isso eu posso garantir. Ótimo, ótimo. E tá. E aí, o que que você acha que começou a ser virada de chave para você, então, nos processos que você começou a atuar nos processos seletivos? Você falou, opa, agora eu acho que tá virando o jogo agora. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, Luiz, sinceramente. Porque eu me dediquei efetivamente aos programas trainees. Então, eu estava fazendo vários, né? Fiz várias tentativas, sempre estudava nesse período, só não considero que foi uma aprendizagem ultra efetiva em prática, né? Muitos conhecimentos que eu aprendi. Mas eu não sei dizer qual foi a virada, porque alguns processos avançava, alguns não. E tinha um receio muito grande de dar um chute no escuro e bater aquele carimbo, tipo, não, eu fui reprovado por causa daquela coisa que eu falei, por causa desse. Porque cada empresa vai ter o perfil que está buscando naquele determinado momento. Então, eu não sei dizer qual é Sim, mas eu digo assim, a você prestou o processo ao longo de 2020 para várias empresas, você foi se inscrevendo em várias empresas, você estava focado, você já tinha feito simulações pela empresa Júnior, mas ao mesmo tempo você não veio a aprovação em 2020, né? Do tipo, foi vir esse ano. Era mais nesse sentido de olhar e entender assim como é que foi você encarar um pouco disso, sabe? E vir para 2021 e falar, não, vou me manter assim na busca, vou olhar outros programas, do tipo, vou me manter firme no meu objetivo, no que eu quero conquistar. Sim, sim. Eu ainda estava focado, sabia que meu tempo estava acabando, que eu posso realmente aprimorar mais do que eu já estou. E o máximo que eu fiz mesmo de ajustes, assim, eu evitava cometer os mesmos erros novamente. Então, anotações sempre eram checadas ali. Então, sempre pesquisava bastante da empresa. A cada etapa eu revia tudo que eu tinha pesquisado já da empresa, em relação ao setor, sempre ia super preparado. Lembrava de que eu não era um avaliador naquele momento, era um candidato, mas isso eu consegui desapegar relativamente rápido. Mas eu estava focado. Eu queria o trainee até onde eu pudesse me candidatar. Então, em 2021, efetivamente, eu estaria completando ali 2 anos de formado. E foi realmente uma felicidade, né? Nesse primeiro semestre terem tido mais oportunidades do que eu imaginava, né? Com um prazo até mais estendido para a candidatura. Mas eu sabia que talvez não ia dar. Depois de tantos nãos, né? E limbos também, eu sabia que era uma possibilidade real de não dar certo. Mas, ainda ciente do quanto seria uma oportunidade boa, eu continuei me agarrando nesse objetivo. Mas eu busquei a preparação individual da SEJA efetivamente para tentar identificar qual era esse entrave que estava acontecendo. Porque, devido à ausência de feedbacks, eu não sabia. E o que que você teve de feedback nesse momento? Com a preparação individual, Isso. eu comecei a preparação individual em junho, foi logo depois do movimento Seja. Inclusive, aí depois disso, eu já estava um membro assíduo da Seja Trainee, em todas as formas gratuitas, as lives das empresas, desafio da aprovação, movimento Seja. Feito simulações pela empresa Júnior, mas ao mesmo tempo você não veio a aprovação em 2020, né? Do tipo, foi vir esse ano, Desculpa, correto? cortou. Desculpa, cortou. Eu não ouvi essa Você pergunta. prestou vários processos ao longo de 2020, estava focado, do tipo, já tinha feito avaliação e não veio essa resposta em 2020. Então, era mais nesse sentido de olhar e entender assim como é que foi você encarar um pouco disso, sabe? E vir para 2021 e falar, não, vou me manter assim na busca, vou olhar outros programas, do tipo, vou me manter firme no meu objetivo, no que eu quero conquistar. Sim, sim. Eu ainda estava focado, sabia que meu tempo estava acabando, que eu posso realmente aprimorar mais do que eu já estou. E o máximo que eu fiz mesmo
de ajustes, assim, eu evitava cometer os mesmos erros novamente. Então, anotações sempre eram checadas ali. Então, sempre pesquisava bastante da empresa. A cada etapa eu revia tudo que eu tinha pesquisado já da empresa, em relação ao setor, sempre ia super preparado. Lembrava de que eu não era um avaliador naquele momento, era um candidato, mas isso eu consegui desapegar relativamente rápido. Mas eu estava focado. Eu queria o trainee até onde eu pudesse me candidatar. Então, em 2021, efetivamente, eu estaria completando ali 2 anos de formado. E foi realmente uma felicidade, né? Alguns nesse primeiro semestre terem tido mais oportunidades do que eu imaginava, né? Com um prazo até mais estendido para a candidatura. Mas eu sabia que talvez não ia dar. Depois de tantos nãos, né? E limbos também, eu sabia que era uma possibilidade real de não dar certo. Mas, ainda ciente do quanto seria uma oportunidade boa, eu continuei me agarrando nesse objetivo. Mas eu busquei a preparação individual da SEJA efetivamente para tentar identificar qual era esse entrave que estava acontecendo. Porque, devido à ausência de feedbacks, eu não sabia. E o que você teve de feedback nesse momento? Com a preparação individual, Isso. eu comecei a preparação individual em junho, foi logo depois do Movimento Seja. Inclusive, aí depois disso, eu já estava um membro assíduo da Seja Trainee, em todas as formas gratuitas, as lives das empresas, desafio da aprovação, Movimento Seja, com o Cristiano, foi um momento super legal também. Mas aí quando abriu não, acho que para mim vai fazer mais sentido a preparação individual do que a consultoria, porque o tempo já está restrito para mim, eu já venho de uma experiência nos processos, já participei do processo, eu quero identificar a minha restrição. Então, eu achei que funcionaria melhor, peguei o pacote de 6, até porque as etapas iniciais eram muito voltadas para o autoconhecimento, coisas que eu já vinha me aprofundando durante meus 5 anos de formação em psicologia, todos os meus anos também de terapia, as ferramentas todas no processo de autoanálise também, então achei que o autoconhecimento eu já vinha trabalhando nessa frente de muitos lugares, eu queria efetivamente a oportunidade de fazer a simulação ali, ter o feedback, foi isso que eu procurei efetivamente na preparação individual. E a simulação de dinâmica foi fantástica, eu realmente achei muito legal. E o feedback que veio foi muito legal também. E as coisas ali eram realmente muito pontuais, porque é sempre o reflexo do recrutador. Você está sendo avaliado não pelo que você pensa efetivamente, você está avaliado pelas impressões que o recrutador consegue ter de você naquele momento, naquele recorte que é a dinâmica, ou business case, ou a entrevista. Então, se você deixa alguma questão em aberto para dúvida, né, para o recrutador, ele pode ter a interpretação que ele quiser e você vai ser avaliado por isso. Então, a repetição de alguns pontos que são importantes de você ressaltar, repetir, não é problema nenhum. Não deixar realmente questões abertas, falar o que você pensa e por que você pensa aquilo, é uma questão que realmente foi chamada a atenção e que realmente eu vi que poderia ser uma questão. Eu parto muito nas dinâmicas, né, como foi o caso do feedback que eu tive, né, eu parto muito do questionamento socrático muitas vezes. Eu jogo perguntas para mobilizar a discussão, mas eu vi que isso poderia ser interpretado como realmente não conhecimento de negócios, não conhecimento do mercado que está inserido. Então, não, vamos jogar a pergunta e trazer por que eu estou trazendo a pergunta, de onde que eu tirei essa informação, qual a fonte disso. Então, era uma coisa que poderia ser ali revivido. Mas a preparação individual acabou sendo mais importante mesmo, como a Malu mesmo pontuou, né? Eu pedi feedback para ela também ao final, como ela tinha achado que tinha sido, para um processo realmente de lapidação e muitas vezes de confirmação dos caminhos que eu estava fazendo. Porque muitas das questões que poderiam ou não estar me reprovando, ainda assim eu tinha consciência das decisões que eu tomei, eram decisões deliberadas. Em um dos únicos processos que eu recebi feedback, e pode falar o nome, Luiz?
Pode, tranquilo. Tranquilo. No processo do Grupo DASA, eu avancei até a etapa de business case, de painel, né, depois do hackathon e tudo. E foi feito feedback completo, a consultoria era a Eureka tem essa movimentação de tentar realizar feedback, sempre feedbacks mais completos dos candidatos. E diante de uma empresa de saúde, bastante engajada numa experiência do paciente ali completa, eu fiz a minha apresentação pessoal ligada a isso, a ajudar as pessoas, ao foco em saúde, ao foco nas pessoas e na minha trilha ali completa, né, de como seria aquilo, porque eu achei que era aquilo que a empresa estava interessada. E nos feedbacks eu recebi que eles entenderam que o meu perfil era muito assistencialista e não era isso que eles estavam buscando. E eu falei, poxa, era isso que eu tinha achado que a empresa estava buscando, sabe? Então, nossa, interpretação errada. Mas a decisão que eu fiz de vender uma empresa daquela forma foi uma decisão deliberada. Então, via muito isso também, de tentar olhar a empresa por diferentes ângulos, ver o que realmente fazia sentido para mim daquela empresa, né, e como podia me conectar com ela. Coincidentemente, foi uma coisa que a Malu também apontou, eu avancei bastante em processos de empresas da área da saúde. Não acho que foi mera coincidência isso. E a minha aprovação também veio de uma na área da saúde, né? Esse feedback que você recebeu foi antes ou depois de iniciar o plano? Foi antes, o processo da DASA foi no final do ano passado, foi ali entre novembro, se eu não me engano, e eu comecei o processo, a preparação individual com a Seja foi agora em junho. Então foi bem recente, Entendi. tanto que a America Selfie já estava acontecendo. A única etapa que aconteceu depois de que eu já tinha iniciado o programa, a preparação individual, foi a apresentação de case para a diretoria da empresa, para os presidentes. Foi a apresentação de painel, que inclusive já tinha mandado o meu case, já tinha realizado a minha apresentação e tudo mais, só faltava apresentar mesmo, agendar a apresentação e apresentar. Então, só estava aguardando a notícia e a preparação individual veio depois disso. Então, mas aí você não fez o plano para obter autoconhecimento, você já tinha. Você fez o plano Sim, com qual objetivo? para identificar quais eram os entraves que eu estava tendo ao longo desses processos e que eu realmente não conseguia perceber eles. Entendi. E aí você teve algumas confirmações de que você estava no caminho, do que você precisava lapidar e do que era importante ter mais consciência, foi isso? Sim, sim, foi mais nesse sentido. E acabou que mesmo essas confirmações vieram depois da minha aprovação. Eu fui aprovado na American Self durante a preparação individual, né? Então, quando eu fiz a Uhum. simulação da dinâmica, eu já tinha sido aprovado. Eu já estava super feliz, empolgado, radiante ali. Estive mais confiante, efetivamente, no contexto de que a Malu, ela pontuou as questões, tipo, não, ela pediu para ver a minha resolução, que eu tinha enviado e tudo mais, falou, não, achei bem legal isso, achei esse ponto importante e tudo mais, se quiser que eu te ajude na parte do pitch e tudo mais, pode entrar em contato comigo, se mostrou extremamente disponível para me ajudar no que fosse necessário, mas eu não sabia efetivamente o que esperar, né? Então, eu fui, fiz, na apresentação eu estava confiante, mas depois eu não tinha tanta certeza, porque foi um processo que ele acabou se esticando bastante. É, o, o processo começou em fevereiro, em março, se eu não me engano, e cada etapa, o resultado acabava vindo um mês depois. Então, a cada etapa da America Selfie, eu me sentia no limbo, ali, de saber se eu seria aprovado ou não, se eu passaria para a próxima etapa ou não. E depois dessa, que era a última etapa, eles acabaram adicionando, foi necessário mais etapas, eles me chamaram para conversar de novo. Então foi aí que eu fiquei na dúvida, tipo, gente, os candidatos estão muito bons, eles não estão conseguindo diferenciar o que está acontecendo aqui, sabe? Para precisar de, depois de ter tido esse contato, a apresentação final, eles chamarem para uma nova reunião, pediram mais testes, então, meu Deus, está muito acirrado a situação. Aí eu estava realmente bem nervoso, bem ansioso do que poderia acontecer. Tentei me preparar da melhor forma possível, mas não sabia o que me deparar ali, né? E acabou dando certo. Que legal, que bom. E você hoje já começou na America's Health? Não. Não, vai começar especificamente dia 2 de agosto.
No dia seguinte já é meu aniversário, então vou comemorar já lá com eles. Parabéns. E a duração é de 6 meses, presencialmente, né? Então, em agosto eu estarei lá em Goiânia e vou passar um mês rondando entre as diferentes regionais e unidades que a empresa tem. A ideia, pelo que eu entendi, é que realmente passar mais ou menos um mês em cada uma das regionais, tendo essa visão mais global da empresa, né? E passando pelas trilhas de aprendizagem, para em janeiro ser efetivado como coordenador. Muito bom, muito bom. Lá em Goiânia, aí não sabe a unidade, né? Não, não sei a unidade, nem qual vai ser a que eu vou passar depois de Goiânia mesmo, porque eu sei que em agosto eu vou estar lá. Mas em setembro, vamos ver para onde do Brasil eu vou estar explorando. E qual que é agora assim a visão de todo esse processo que você tem, que foi feito aí de 2020, 2021, de toda essa busca, como você olha para toda essa busca aí que foi feita? Eu digo que realmente, assim, foi muito cansativo, demandou muita resiliência, com certeza, porque é algo extremamente desafiador no contexto de serem milhares de candidatos para cada processo, muitos nãos, e muitas vezes a gente pesquisa pela empresa, identifica pela empresa, se apaixona pela empresa, vê que faz todo sentido, né? Tipo, nossa, essa empresa é realmente minha cara, eu tenho alinhamento com os valores, com a cultura, vai ser essa, tem que ser essa. E aí vem um não. Então tem que lidar com todo esse luto, né? Mas no dia seguinte, não, mas tem outro processo já agora, vamos para o próximo. Então tem que ter toda essa questão de adaptabilidade, resiliência, foi muito necessário e muito importante para mim, eu acho, para não me deixar realmente assim desmotivado para os processos seguintes, né? De simplesmente abrir mão, desistir. Mas eu considero também que foi uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem muito grande. E uma coisa que você mesmo pontuou várias vezes, Luiz, nos vídeos, e que eu confirmo com muita clareza, é que o processo de trainee é desafiador, são muitos candidatos, as pessoas, os avaliadores ali vão ter várias etapas para estar te avaliando e checando as informações e vendo se faz sentido ou não você estar naquela empresa, naquele momento, mas é plenamente possível de ser aprovado, inclusive as chances em comparação com as vagas de analista. Se as pessoas têm medo do limbo no trainee, no analista, para a vaga de analista, você pode estar no limbo a partir do momento que você manda o currículo. Talvez nunca venha uma resposta. Então, o trainee pelo menos não. Vem a resposta que você não passou, em algum momento vem. Então, acaba sendo um cenário bem dinâmico, realmente, assim, mas que nossa, eu conheci tantas empresas diferentes, empresas realmente incríveis, li tanto, né, sobre setores diferentes e tive que aprender para cada processo diferente, eu tinha que estudar sobre o setor, então foi um período de muita aprendizagem. E a pós continua? Eu concluí a pós agora em junho também. Então, foi tudo seguido e foi realmente um fechamento, né, muito, muito satisfatório para mim, em que eu concluí a pós. Na semana seguinte veio a aprovação da American Self e na semana seguinte eu concluí a, a preparação individual da SEJ. Então, assim, uma sequência muito orgânica, né, de fechamento e abertura de oportunidades ali. Que bom, Arthur, que legal. Bom, meus parabéns, só tenho então, os parabéns aqui, desejar muito boa sorte nessa nova fase, que você continue com essa resiliência nos desafios aí que você vai enfrentar. Muito obrigado, realmente. Eu percebo que entre os candidatos muitas vezes existe um sentimento de desamparo muito grande quando existia grupos, né, dos candidatos para estar ali vendo as etapas, interagindo juntos, quando vinha aquele, não, depois da etapa de testes, em que só sobram 200 pessoas dos milhares que estavam participando, né, existe aquela situação de desamparo das pessoas não entenderem por que foram reprovadas, qual o sentido daquilo, né, se pelo menos eles foram vistos pela empresa ou não, percebidos pela empresa ou não. E aí eu sentia um pouco essa necessidade de, tipo, eu me lembro claramente do processo da Stone, quando muitos foram eliminados, eu estava no grupo do Telegram e avisei para o pessoal, tipo, gente, como que funciona o processo seletivo? Vamos por partes. Aí eu expliquei, porque tinha muita gente comentando, eles nem viram o meu vídeo, já foi aprovado, para que mandam a gente fazer isso então? Eu falei, gente, vamos lá, o processo seletivo é feito dessa forma.
Essas etapas provavelmente são feitas por robôs. Essas etapas provavelmente são feitas por pessoas. Feedback não vai acontecer nesse ponto. Teste da Mindsight tem um feedback parcial, vai esclarecer algumas questões, outras não, mas assim, isso é inserção no mercado de trabalho. Isso é dureza, mas acaba sendo parte. É importante que a gente, e eu acho que é um movimento que talvez aconteça no futuro, de ser possível criar um processo seletivo mais humano, um processo de recrutamento realmente mais humano nos programas de trainees, com uma comunicação, né, de volta maior e um maior amparo dos candidatos, talvez. Mas eu acho que isso é um aspecto que é muito importante para os candidatos que continuam tentando, né, como eu fui um candidato que levou vários nãos e continuou tentando. Porque eu ainda acreditava no que o trainee era uma oportunidade interessante. E isso não mudou ao longo de todo esse tempo. Então, vamos continuar tentando. Muito bom. Muito bom, Arthur. Muito legal conversar contigo, saber sua história, trajetória um pouco, né, dessa saga aí pelo programa. E quero te agradecer aqui pelo tempo, pela conversa. Você tem alguma outra consideração, algum outro ponto que você queira contar para a gente? Eu queria realmente agradecer a Seja, porque realmente o grau de apoio que vocês deram para mim e com certeza para várias pessoas foi gigantesco em termos de material de preparação, as lives, um contato muito mais próximo com as empresas, porque pesquisar para a empresa pelo site, por notícias e poder ter alguém da empresa numa live, conversando, esclarecendo dúvidas, numa chamada do Zoom, podendo falar diretamente com as pessoas, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora, realmente você ter um contato, humaniza muito até mesmo o que estar lá dentro, sabe, dá uma visão muito mais realista da empresa. Para fins de pesquisa, realmente, dos processos, quais estão acontecendo, mas foi fundamental, eu não conseguiria participar de nem metade dos programas se não fosse por isso. Vocês também estão constantemente inovando, tentando trazer mais informações, adaptar o material que vocês têm, o que vocês trazem, que eu acho essencial num mundo tão dinâmico quanto atualmente. Então, acho que realmente, assim, a atuação que vocês fazem é muito nobre e muito necessária atualmente. O apoio que talvez falte e o amparo que falte em alguns processos por si só, eu acredito que vocês dão grande parte desse suporte. Então, eu tenho um agradecimento muito grande para fazer para vocês, em nome, né, de vários candidatos, talvez. Me disponibilizo também para ajudar em qualquer situação aí que precisar, né, futuros encontros, o que precisar, pode contar comigo, com certeza. E uma dica realmente para os candidatos, caso mais alguém vá ver isso, eu acho que muitas vezes o seja você mesmo é muito confortável de falar para as pessoas que foram aprovadas, né? Porque elas foram aprovadas sendo você mesmo. E quantos candidatos foram vocês mesmos e não foram chamados, ou se identificaram sobre que a empresa e não foram chamados? Se identificar com a empresa não basta, né? A empresa tem que se identificar com você. Então, não percam as oportunidades de se mostrarem para a empresa. E ser você mesmo, eu acho que não basta. Eu acho que é mais importante conhecer a si mesmo. E não conhecer a si mesmo só do autoconhecimento do que te trouxe até aqui, mas o que você espera para o futuro, onde você quer chegar. Porque o trainee é uma porta de entrada. Vai durar 6 meses, 1 ano, quando muito 2 anos. O que vai ser depois daquilo? Se tornar trainee não é a sua meta final, é o começo. Então, acho que é muito importante ter essa visão da jornada, que vai ter muito pela frente aí, de como que o trainee vai poder te ajudar a avançar naquele passo. Ou, se não, se for seguir outro caminho, como que aquele lugar que você quer chegar ainda está ao seu alcance de outras formas. Muito bom, fantástico, Arthur. Te agradeço muito.